Olá, estamos começando mais a edição do programa Conversar com a sacerdotisa Iá Erbene e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade e suas dimensões. Bene, que bom, rapaz, você vir aqui tomar um cafezinho comigo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Alegria recebê-la. Obrigada, eu que agradeço o seu convite, né? Um convite que já fazia um tempo, né? Pois é, aí promessas, aí, mas tem o dia, né? É sim. E hoje o dia da gravação é o dia do aniversário da Iá. Pois é. Mais um aninho de vida, então eu quero começar lhe parabenizando. Apesar que vai ao ar não é no dia do seu aniversário, mas hoje o dia do registro. Né? Então eu quero lhe desejar muita saúde, paz, muitas felicidades e mais uns aninhos aí, muitos pela frente, tá? Obrigada, obrigada. Me diz uma coisa, Iá. Conversar sobre espiritualidade é um assunto que, de certa forma, chama a atenção das pessoas. Quando se fala, até a expressão nossa senhora, espiritualidade, ela chama a atenção, né? Porque hoje há eu vou usar algumas expressões, tipo ramificação, muito distinta, e as pessoas muitas vezes se confundem. Assim até eu mesmo, muitas vezes, em um momento me confundo, né? Mas isso se atribui a quê? Essa dimensão, essa forma de falar mais em espiritualidade? Ao conhecimento das pessoas, à liberdade de expressão, que isso aí já existe há tempos, mas quando a gente começa a conversar isso rende mais. A quem você atribui isso? Diante assim das minhas experiências, né? Tanto no terreiro, né? Quanto em vida, em sociedade, né? Eu pude perceber que de um tempo para cá as pessoas elas estão muito preocupadas com a religiosidade, né? Eu vejo isso tanto na minha casa como em alguns outros lugares, né? E aí eu comecei a me questionar enquanto sacerdotisa e comecei a pensar, eu acho que a gente precisa focar na espiritualidade. Eu acho que as pessoas elas estão muito mais ligadas na instituição, religião, do que mesmo na sua própria espiritualidade. Então eu passei a fazer esses questionamentos enquanto sacerdotisa de um culto africano e fazer com que os meus filhos, seguidores e adeptos questionassem também a si próprio, né? A gente entende que hoje essa nossa sociedade, ela é muito voltada à questão do comércio, né? Isso independente de religião. Então eu comecei a questionar como as pessoas, elas veem a sua própria espiritualidade. Espiritualidade e essas suas dimensões, ela vai além da instituição. Porque a instituição, ela é muito voltada a algo que uma pessoa acredita e dissemeia para os demais. A religiosidade, ela estaria nessa ramificação? A religiosidade, eu vejo ela como instituição, né? E a espiritualidade eu vejo como um todo. Porque a espiritualidade, ela está indiferentemente de religião. Então, dentro do culto africano, do culto afro-brasileiro, do culto indígena, do cristianismo, tem espiritualidade. Só que ela tem as suas dimensões, as suas especificidades, mas não deixa de ser espiritualidade, né? É logicamente que dentro do contexto iorubá, na qual eu faço parte, nós acreditamos nessa ancestralidade, né? Nessa ancestralidade de uma descendência dos nossos antepassados, né? E em várias reencarnações. E é lógico que vai ter outras religiões que não vão acreditar dessa forma. Mas me diga, eu tenho um espírito. Você também. Todos, de uma certa forma,
tem essa espiritualidade. Então vamos lá. As sensações, os cheiros, as emoções, os sonhos, as visões, os déjà vu. Então, independentemente de religião, todos nós somos cabíveis de passar por algum tipo desses sentimentos. Então, por isso que eu venho falando há algum tempo de espiritualidade e deixando um pouco de lado a própria religião instituição, né? Porque a religião que eu faço parte é uma religião tradicional iorubá, chamada Essin Orixá Ibilé, né? Que faz parte do contexto do Ixexi-Lagbá. Faço parte também do candomblé. A minha casa também é uma casa que cultuamos candomblé, que é um culto afro-brasileiro, e também cultuamos o culto tradicional iorubá, né? Que é o Ifá e o Essin Orixá Ibilé. E aí... Só te colocar, você continua, mas só para ficar bem claro no quesito entendimento. Você vê, quando você usa assim candomblé, eu me lembro de um passado recente, eu ainda criança, um passado bem recente, viu? Usar essas expressões como umbanda, candomblé, dentre outros, era um pouco mais restrito, as pessoas até se sentiam, digamos assim, com receio, mas hoje já se fala mais aberto, já se conversa, já se discute isso nas rodas, nos debates, né? Sim, eu costumo falar que hoje nós temos uma abertura maior, mas ainda vejo um pouco de maquiagem quando isso vem para a prática. Essencialmente por conta de legislações, né, e por conta das tecnologias, das redes sociais, a gente vê aberturas. Mas quando a gente está no cotidiano, a gente percebe que é mascarado. Que é tipo assim, ela é do culto tradicional, cara, mas ela é maravilhosa. Não, eu sou do culto tradicional e ponto. Igual a você, que é de uma outra religião, e a gente pode ser amigos, e a gente pode, sei lá, tomar um café junto. Entendeu? Então, assim, eu vejo, por isso que volto a essa questão de trabalhar muito a espiritualidade, que as pessoas, elas tenham essa compreensão de que a espiritualidade, ela é algo vivida dentro de todo ser humano que está aqui encarnado nessa terra. Então, independentemente do candomblé, da umbanda, do ifá, do Essin Orixá, da Jurema, de outros cultos afro-brasileiros, nós estamos falando de espiritualidade. Então, a gente precisa primeiramente entender a nossa espiritualidade para depois a gente denominar religiosidade. Religiosidade e espiritualidade, elas andam juntas. São palavras semelhantes, mas elas não são iguais. Porque remete a uma coisa mais institucional e a outra remete mais ao próprio espírito, o próprio eu. Mas seria a religiosidade mais para coisa macro, ou seja, para coisa mais ampla, seria o todo, e a espiritualidade de forma individualizada. Seria mais ou menos isso? Podemos ver nessa perspectiva de que a religiosidade, ela tem que andar junto com a espiritualidade, né, na qual fazemos parte. Ela anda lado a lado, ela só não é a mesma coisa. Porque a religiosidade, ela parte do que eu acredito, dentro da minha religião, do meu culto, sabe, das minhas denominações. E a espiritualidade, ela vai muito além. Então, eu gosto muito de, ultimamente, falar mais de espiritualidade do que de religião. Eu moro em uma casa que funciona, da Ifá, né? E funciona em Leaxé, né? Funciona candomblé e Ifá, culto a orixá, dentro da tradição iorubá. Mas eu não gosto, sabe, de ver essas separações e essas denominações. Nós estamos falando de espiritualidade. Então, essa espiritualidade, essencialmente, deve ser tratada de uma forma particular de cada ser humano, porque cada um tem o seu DNA. Mas nós somos uma egrégora, nós somos uma comunidade. Então, nós estamos todos ali. Então, por que não trabalharmos juntos essa espiritualidade? E ela vai muito além, porque essa tradição, ela vai além também de uma espiritualidade, porque trata-se também de uma filosofia de vida, né? Eu costumo dizer que eu sou Yanifá, Erbene, 24 horas. Eu não sou Yanifá quando eu estou aqui, com essas indumentárias, né? Com ilequês, fios de conta, não. Eu sou Yanifá, Erbene todo um tempo, porque a minha espiritualidade está dentro do meu ser, está dentro de mim. Então, ela vai muito além, né? Isso vai da interpretação, do entendimento de cada um, ou vai mais
assim, da aceitação. Porque lá na religião católica, nós citamos como fé, né? Ou seja, aquilo que eu tenho no meu ego, na minha mente, é uma aceitação. E isso, dentro do contexto, para ser, digamos, um IA, você é 24 horas. Eu sou católico. Como eu me considero que eu sou católico 24 horas se eu não vivo o catolicismo 24 horas? Tá me entendendo? Quando você se denomina, eu sou 24 horas. Eu sou 24 horas porque dentro da religião a gente trata de seres humanos. Certo. Então, se eu estou viva aqui ou ali, com essa roupa ou sem essa roupa, eu continuo trabalhando a minha fé dentro de mim todo o tempo. Porque a religião e a espiritualidade, ela não é só quando nós estamos ali no ato específico, ritualístico. Mas ela está nas nossas ações, ela está nas nossas atitudes, na nossa forma de tratar o outro. Não precisa estar no âmbito da prática. Exatamente. Não é o ato de você pegar o terço para rezar, não é no fato de eu estar lá para cultuar o orixá ou ter uma incorporação. Mas eu preciso entender que a minha espiritualidade ela deve ser desencadeada dentro do que eu faço, do que eu ajo enquanto ser humano. Porque não adianta eu estar lá de cabeça no chão, rezando para os orixás, pedindo bênçãos, mas quando eu saio de lá, eu vou falar da vida alheia, sabe? Eu vou trair, eu vou mentir, eu vou tratar mal o meu colega de trabalho, eu vou tratar mal o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Então, eu parte-se para mim, na minha opinião. Logicamente, cada sacerdote tem a sua própria opinião. E eu sou uma pessoa que, com certeza, eu tenho uma opinião, né? E dentro dos meus estudos, das minhas experiências, há mais de uma década, trabalhando essa espiritualidade, eu parto do pressuposto de que ou você busca ter, como a gente fala, um iuapelê, um bom caráter, ou simplesmente eu estou me sabotando. E em você estando supostamente se sabotando, você se sente culpada ou se sente inferior ou nada? Eu creio que nós somos pessoas que nascemos, crescemos e morremos. E eu acho que a nossa vida, ela é um processo, sabe? Então, eu não sou perfeita. Eu talvez irei morrer e não vou ser perfeita. Mas todos os dias eu busco a perfeição. Eu busco a sabedoria. Deve ser o objetivo de todos, né? Exato. E não só o conhecimento, porque vamos lá, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Precisamos dos dois, porque para ter sabedoria a gente também precisa de um conhecimento, né? E eu busco passar para os meus adeptos, né, para os seguidores e filhos da minha casa, isso é um crescimento paulatinamente, né? Ah, você é santa? Não, sou ser humano que bebo minha cerveja no meu final de semana, fumo meu cigarro, sabe? Saio, danço, vou para um barzinho, então eu sou um ser humano, né? Aqui se cortar, com certeza sairá sangue. Mas eu busco me melhorar enquanto ser humano a cada dia. Se eu errar, eu não vou me culpar. Pelo contrário, eu vou me culpar e eu vou estagnar. Eu tenho que me reavaliar, fazer minha autorreflexão, entender que eu errei e que da próxima vez eu posso fazer diferente. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto de falar, é que quando a raiz é forte, a árvore nunca morre. E isso eu falo do conhecimento, eu faço essa atribuição ao conhecimento, porque o conhecimento é algo que nunca morre. Com certeza, com certeza. E diante do que você acabou de falar, como você disse, eu bebo, eu saio, eu vivo a minha vida, que eu sou um ser humano, não resta dúvida, mas a espiritualidade está num contexto diferenciado, inserido em você, né? Sim, sim.
E é muito difícil, talvez, para muitas pessoas, né, que não estão adaptadas a essa dinâmica de filosofia de vida, né? Eu já fui uma pessoa que já saí mais, que já curti muito mais a vida, né? E hoje eu já me ponho de forma diferente, porque aí é onde eu falo, é o crescimento, né? Porque assim, eu também não posso já nascer perfeita. E eu não sou perfeita, e talvez morra e não serei perfeita. É uma Mas eu construção, né? busco me aperfeiçoar a cada dia e buscar essa perfeição dentro do que eu acredito. Dentro do que eu acredito, da filosofia de vida na qual eu levo, né, dentro desse culto que eu faço parte, né? E é nessa linha que nós vamos continuar no próximo bloco, porque agora eu vou oferecer, eu tenho certeza que um cafezinho também será bem-vindo, não resta dúvida, né? Ah, sim, com certeza. E a Herbene aqui no programa Café com Leite, falando sobre espiritualidade e as suas dimensões. E a Herbene, vamos beber água, São Geraldo? Sim. Por favor. Você aceita um cafezinho? Ah, eu adoro Olha, café. se você diz que sai, que bebe, que fuma, que vive sua vida naturalmente, sem um cafezinho não dá certo. Então, por favor. Com certeza eu adoro um café. Gente, espiritualidade e suas dimensões é o tema de hoje. E a nossa convidada é Iá Herbene, a sacerdotisa que hoje conversa com a gente e nos proporciona informações ricas sobre o tema. Você quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Esse segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Para você que ligou a TV agora, eu estou conversando com a Iá Herbene, ela é sacerdotisa, está nos proporcionando aqui um momento falando sobre espiritualidade e suas dimensões. Iá Herbene, Iá, me diz uma coisa, você falou no bloco anterior, essa questão mais, digamos, emocional, emotiva, que envolve de certa forma, dentro do contexto da espiritualidade, está inserido as emoções. Né? Eu queria mais ramificações, eu quero mais entender melhor isso. Como é que a gente pode captar essa mensagem das relações? Porque a espiritualidade, como dito no bloco anterior, ela vem tomando corpo em dias recentes, ela vem aparecendo mais, ela vem sendo conversada mais, ela vem sendo disseminada mais. Mas será que as pessoas estão absorvendo mais? É para se refletir, né? Sim. Muito bem. Por isso que eu tinha falado anteriormente, que eu estava muito mais preocupada, não nos ritos e não na religião em si, mas mais nessa espiritualidade, justamente preocupada se as pessoas elas estavam entendendo essa religiosidade, mas sabendo que o pressuposto é espiritual, né? Partindo desse pressuposto que a espiritualidade ela é essencial, né? Dentro do contexto. E a religião é só mais uma coisa organizativa, né? Vamos se dizer assim, né? Então, por isso que andei falando muito mais de espiritualidade há poucos, por conta disso. Justamente para perceber se realmente estamos entendendo a profundidade da espiritualidade, né? E dentro do que você falou anteriormente em relação às emoções, eu falo muito que a gente precisa compreender aonde está as emoções e aonde está o espiritual, né? Eu vejo que, eu não sei se a pandemia influenciou nisso, mas eu vejo que as pessoas elas estão mais delicadas, elas estão mais sensíveis, né? E nós, seres humanos, vivemos de emoções. Nós somos movidos a emoções. Vamos lá. Amor, ódio, a raiva, a tristeza, a alegria, a culpa. Então, tudo isso são emoções. Mas
trazendo para essa religiosidade, espiritualidade, nós temos que dividir essas emoções, saber o que é as nossas emoções, o que são as nossas emoções e o que isso pode ser alguma coisa que possa envolver uma espiritualidade, uma ancestralidade, coisas que possam envolver os seus antepassados, né? Então é por isso que a gente faz a consulta oracular. E essas emoções têm relações com a ancestralidade? Ela pode ter ou não. Ela pode ter ou não. Por isso que a importância da consulta oracular. Porque na consulta oracular a gente vai identificar aonde é uma emoção, né? Ou uma coisa que você viveu e o seu cérebro captou, né? E você acabou associando. E a gente vai ver o que é espiritual. A partir dessa consulta a gente identifica e a gente vai tentar trabalhar, né? Dentro dessa perspectiva de fazer com que essa pessoa melhore, né, a sua qualidade de vida, se a coisa for espiritual, e mesmo que a coisa seja emocional, de uma certa forma, com algumas divindades, alguns orixás, a gente acaba também ajudando a pessoa dentro desse contexto dessas emoções, né? Mas aí a gente precisa, sim, dividir. Porque às vezes é uma coisa nossa, é um sentimento nosso. E a gente, com o ego, que às vezes ela que infla, né? Aí a gente acaba associando isso à espiritualidade ou à religião na qual a gente faz parte, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Ave Maria, tudo que eu compro, o meu vizinho compra igual. Né? Não sei se você já viu essas coisas, né? Essas coisas não acontecem aqui não, perto da gente, não, Não né? acontece, né? De jeito nenhum, né? Acontece não. A gente vai pro trabalho, aí diz assim, eu usei uma roupa e aí a menina lá no trabalho ficou só falando da roupa. Não, eu cheguei em casa, botei a roupa para lavar, manchei a roupa. Né? Então, a gente precisa identificar que isso são coisas do ser humano, né? Como, por exemplo, pode acontecer uma outra coisa, você está em casa e sentir um cheiro de uma pessoa sua que já partiu. Isso pode ser uma ação espiritual daquele seu antepassado, sim. Mas pode ser um sentimento seu de tristeza e de saudade. Então você precisa identificar o que é o sentimento que você está tendo de saudade do seu ente querido, ou se é uma ação espiritual do seu ente querido, de afeto, né? Porque o espírito não é porque se foi que passou de um plano, ele vai deixar também, né, de ter aquele sentimento ainda da terra, da vivência na terra, né? Nós somos imediatistas, né? Nós buscamos o oráculo, né? Posso Sim. dizer assim, para saber coisas abstratas, porque são coisas abstratas, as emoções. Mas eu estou passando por um momento de alegria, ou de tristeza, ou de luto, ou de, enfim, que seja. Mas eu quero uma resposta imediata. E eu não diria, o oráculo, por exemplo, me dá essa resposta de curto prazo. O oráculo, ele vai dar uma dimensão de vários aspectos da sua vida. Só que a problemática que eu vejo ultimamente, né, e que você tocou num assunto muito bom, é que as pessoas quando vêm pra gente, elas sempre querem essas respostas imediatas, né? E Só complementando, é porque quando os fatos ocorrem, e eu quero resposta imediata. Porém, deixa eu me referenciar à minha religião, por exemplo. Eu só busco Deus, meus santos protetores, quando eu estou com um problema. É comum isso, eu não estou dizendo aqui, mas isso é comum das pessoas. Se eu vou na rua e eu quebro o pé, meu Deus do céu, quer dizer, eu só me lembrei de Deus porque eu botei o pé no buraco e quebrei o dedo, né? Sim. E porque quando eu estou bem, sorrindo, andando na rua, meu Deus, eu estou feliz, graças a Deus, obrigado. Por que eu não faço isso? Tu está entendendo o que é que eu quero, onde eu quero chegar? Então as pessoas quando buscam o oráculo, eles buscam uma resposta imediata e não é só assim. Por que não buscam também quando estão na felicidade, no sorriso, na paz, né? Como gratidão também, né? Tem muita Sim. gente que faz esses atos de agradecimentos, né? Através das divindades, dos rituais. Mas a maioria, como você fala, né? Só nos procura quando estão em perigo, em risco iminente, né? Quando estão com alguma dificuldade.
E é isso que, mais uma vez, volta à espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem que ser trabalhada sempre, né? E não só quando a gente está precisando de algo, né? Por isso que você é 24 horas, né? Eu sou muito ligada à espiritualidade 24 horas, sabe? Eu sou uma pessoa que regularmente jogo, né? Que regularmente estou cumprindo com os meus ebós, né? Que são os rituais que a gente faz. Então, eu estou sempre buscando estar com essa minha espiritualidade alinhada, né? Em dias, né? Ali equilibrada, né? Então, através desses orixás, dessas divindades, eu busco esse equilíbrio e busco passar essas práticas também para os nossos adeptos, para os nossos seguidores, né? Entendeu? Dentro dessa perspectiva bem geral de espiritualidade, né? Por isso que eu sempre digo, é 24 horas trabalhando a espiritualidade, né? Mas voltando à questão dessas respostas imediatas, nós temos respostas, sim, para as perguntas que as pessoas geralmente perguntam, né? Porque geralmente as pessoas já chegam com uma lista. É tipo assim, como está o amor? Como está o financeiro? Como está a família? Né? E quando essas pessoas vêm para mim, né, eu costumo fazer uma avaliação do oráculo em todos os ângulos, mas eu gosto de focar naquilo que está provocando algumas divergências no destino da pessoa. Né? Eu não sei se outros sacerdotes trabalham dessa forma, mas eu busco. A pessoa vem com muitas perguntas e que acha que o que está passando é por conta disso e disso e disso. Ela vem com as perguntas e elas meio que já vêm com as respostas, né? Elas dizem, eu sabia. Quando a gente joga, que a gente fala, eu sabia. Né? Então as pessoas geralmente elas têm essa necessidade de já trazer isso. E quando eu consulto, que eu vejo, às vezes tudo que ela mais quer é o que ela menos precisa. Às vezes, uma atitude na qual ela está cometendo é onde ela está passando pelos obstáculos. Mas essa pessoa segue o que a senhora diz? Geralmente não. Porque geralmente as pessoas chegam e dizem assim, é porque é assim, eu sou casada há 5 anos. Do nada, meu marido me deixou. Aí, quando eu abro o oráculo que eu olho, não é do nada. Não é do nada. Né? Então, é muito a busca por solução de um problema que você causou, mas você só enxerga que aquilo só existe porque o outro foi quem ocasionou. Você nunca faz a sua autorreflexão, você nunca diz assim, mas eu também tive culpa. Agora eu lembrei. Né? Então, essas pessoas vêm pra gente dizendo assim, eu quero que ela volte. Eu quero que ele volte. Porque eu não fiz nada, eu sou ótima. Se tu visse, eu sou a melhor esposa. Aí, quando eu vou jogando, que eu vou conversando, aí a pessoa fala, mas agora que eu lembrei. Aumenta. Eu lembrei que um dia desse, eu briguei com ele. Eu tive ciúmes e era desnecessário. Eu agora estou lembrando que eu cheguei em casa tarde e eu tava com as minhas amigas. Aí vai, sabe? Aí vai vem, soltando. Aí vai soltando e aí eu vou percebendo. Então não é do nada. Né? Então, o problema está nela. São problemas que já vêm se estendendo, não nela, mas no casal. O problema é que geralmente as pessoas vêm dizendo que a culpa foi dele. Sempre é do outro. Que a culpa foi dela, mas você nunca tem uma culpa ali. Você nunca quer fazer uma autorreflexão enquanto um casal e conversar e alinhar. Não, eles vão pelo lado mais fácil. Eu vou lá, ela vai jogar, ela vai fazer o ebó, ela vai fazer a magia e ele vai voltar. Simples assim. E eu, por exemplo, não trabalho dessa forma. Então, se uma pessoa chegar para mim e com uma situação dessa, eu nem faço. Eu oriento procurar um outro sacerdote ou uma outra sacerdotisa para executar esse trabalho. Porque Mas muitas vezes as pessoas, naquele momento, talvez não saibam nem o que quer. Outro ponto. Às vezes é ego e às vezes diz que ama. E quando a gente começa a conversar, a própria pessoa já diz que eu não sei, porque também me fez raiva, porque também me traiu, porque também isso e aquilo. Então isso também faz muito parte. Eu estou dando esse exemplo assim de amor, porque é algo que chega muito mais. É mais comum, né? É mais comum, mas também às vezes chega caso de trabalho, né? Que tipo assim, meu patrão fez isso e me demitiu isso e isso. Aí eu vou investigar, falta muito.
vive colocando atestado, não tem certificações, qualificações profissionais, mas busca ganhar bem e trabalhar pouco, né? Então, eu busco sempre trabalhar dentro dessa linha de que a gente deve estar equilibrado com o nosso destino, com o que nós viemos fazer aqui enquanto ser humano. E procurar adequar o útil ao agradável. O que é útil ao agradável? É eu ter uma profissão qualificada, mas que seja uma coisa que também goste de fazer. Né? Então, não adianta você estar dentro de um espaço de trabalho que você está ganhando muito bem, mas você não está se sentindo bem com aquilo que você está fazendo. Então, também não adianta, né? Então, quando as pessoas vêm me procurar, dizendo assim, eu quero me cuidar espiritualmente, aí eu fico... agora... Vem com um objetivo. Vem com o objetivo de um crescimento espiritual e a partir dessas denominações de crescimento espiritual, vai vir as coisas boas da vida. Porque como tem gente lá em casa que eu jogo, eu digo, ó, se você se comportar assim, 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 não precisa de nada. Só precisa disso. Você vai ver, você vai evoluir, você vai ficar bem. Mas faça o que eu tô dizendo. Então, sempre buscar em si as respostas. As respostas e andar alinhado com o seu destino. O que é que o oráculo fala? O oráculo está dizendo aqui que se eu for para o ramo do comércio, eu vou me dar bem. Vai ser melhor para mim. Mas eu não gosto de comércio, porque o comércio não sei o quê, porque tem que trabalhar 12 horas por dia. Fica difícil. Fica difícil você trabalhar com uma pessoa que ela quer um crescimento alinhado com o espiritual e alinhar a sua vida particular também, mas se ela não quer cumprir com o que o oráculo fala. Então é tipo assim, não procura o oráculo. E a Herbene, sacerdotisa, aqui no programa Café com Leite, falando sobre espiritualidade e suas dimensões. Mais água, São Geraldo? Com certeza. Por favor. Hidratar, né? Mais um cafezinho com leite. As pessoas perguntam se tem café aqui. Eu digo, você tem que ir lá. Que é o segredo, né? Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, espiritualidade e suas dimensões? Fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado a você que acompanha a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, a TV Cariri. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta-feira, nosso programa é regionalizado, é aqui no Cariri. Mas se você, aos domingos, às 23 horas, ligar aqui no Cariri, no canal 16.1, você vai assistir uma edição especial do programa Café com Leite. Essa edição é a nível nacional. Assista o programa aqui no Cariri no 16.1 e a nível de Brasil através da TV Meio. Estaremos todos os domingos às 23 horas levando informações para você. Hoje a minha convidada é a sacerdotisa Iá Herbene, conversando sobre espiritualidade e suas dimensões. Iá Herbene, nesse intervalo o que me chamou a atenção, Herbene, é mais essa questão falamos na questão do imediatismo, né? E eu gosto muito de provocar a sensação das pessoas que as pessoas querem quando estão feridas, querem quando estão machucadas, aí é que buscam apoio, né? Eu só procuro Deus só procuro Nossa Senhora na minha religião quando eu estou passando por problema, quando eu deveria buscar, como você citou, gratidão, buscar agradecê-la pela vida que eu tenho maravilhosa hoje, sem ter problema, né? Mas é comum também na sua religião que isso aconteça, não resta a menor dúvida. E dentro desse contexto, essas pessoas que estão acometidas desse tipo, eu não sei se eu posso dizer doença, mas doença emocional é doença, né? Sim, talvez momentânea, é passageira, né? Digamos assim.
é um luto, né? Mas isso pode levar essas pessoas a terem talvez ou outras doenças psicossomáticas ou doenças até mesmo patológicas? Como eu falo que nós somos movidos a emoções, e muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com as suas próprias emoções, né? E isso é um dos pressupostos nos quais as pessoas procuram as religiões de matriz africana, né? Para trabalhar a espiritualidade, que através da espiritualidade ela possa curar aquela sua emoção, né? É dentro dessa linha que a gente entende. O ser humano ele tem que ser impulsionado. Veja só, estímulo. Nós, seres humanos, necessitamos de estímulos. Então, como que elas vão procurar essas religiões de matriz africana, se logicamente o cristianismo, né, é predominante na nossa sociedade, né? Então, elas não vão. Se elas não sentem nada, se elas não passam por nada, então subtende que está tudo bem, né? Então, elas não vai estimular. O que estimula? São os prejuízos, os desconfortos, o luto, a necessidade de ter alguém ao lado, mas não consegue por conta dos seus próprios comportamentos, né? Então, por isso que elas nos procuram, né? Eu não acho errado que essas pessoas nos procurem nesses momentos, né? O que se questiona essa pessoa ela vai vir só por esse momento? Porque ela está com essa problemática, né? Então, não, eu vejo que ela necessitou daquele momento, mas ela pode sim continuar trabalhando a sua espiritualidade para que ela não venha cair ou decair em um outro conflito, em uma outra necessidade ou algo que ela possa estar passando ou vivenciando, né? E essas emoções, elas podem sim virar algum tipo de doença, né, maior. Às vezes tem alguma coisa que pode ligar à espiritualidade ou pode ter alguma coisa que não tem nada a ver. Pode ser simplesmente uma coisa material, no qual a pessoa tem que procurar a medicina comum. Entretanto, tem pessoas que acreditam que essa medicina ancestral ela também vai resolver os seus problemas materiais. E aí o que eu sempre digo, quando o problema é espiritual, eu consigo resolver. Agora, se o problema for material, a pessoa necessita de procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou sei lá, um outro tipo de médico, outro tipo de medicina, né? Eu trabalho com medicina, sim, mas a medicina que eu trabalho é aquela medicina do culto tradicional, é uma medicina que a gente trabalha com ervas, com elementos, com outros elementos, com alguns elementos africanos, e aí a gente causa essa alquimia para mudar, transformar, transmutar a energia negativa que está em você e trazer ela para o positivo. Então, a gente trabalha nesse sentido. Já o médico, né, a pessoa vai chegar lá doente e ele vai passar o remédio. A doença do corpo. Que é a doença Você do trabalha corpo. a mente. E eu trabalho a doença da alma, do espírito e muitas vezes da mente. Porque às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é espiritual e o que é material, o que é uma doença fisiológica, né, da pessoa. Então, é através da consulta que aí eu faço essa identificação e acabo trabalhando. E tem muita gente que chega lá em casa e diz que tá com uma dor. Aí eu faço um ebó e a pessoa fala, nossa, Iá, eu estou curado, muito obrigada, não sei o que, não sei o que. E eu percebi que aquilo ali é uma emoção. Que a pessoa, ela criou dentro de si aquele aspecto de que só eu indo lá fazer aquilo, ou outro sacerdote indo lá fazer aquilo é o que resolve. E que às vezes é uma coisa psicológica dela. Né? Eu falo muito também em relação aos transes, né? Que na espiritualidade nós temos o transe, né? E às vezes eu gosto de falar para as pessoas, pessoal, identifica, procura trabalhar a mente. Para você identificar o que realmente é o espírito que está ali naquele transe ou o que é a sua emoção. Porque tem gente que se emociona quando vê as divindades, as entidades nas pessoas incorporadas. Elas se emocionam, elas choram, elas dizem que foram curadas por o simples fato de só estar vendo. Então, tipo, ela não passou por ritual, ela não passou por algo mais profundo
e ela disse que foi curada por aquilo. Por quê? Emoção. Exclusivamente Sentimento. emoção. Sentimento e emoção. Então, assim, eu sou muito, sabe? Eu sou muito na linhagem, vamos colocar o pé no chão. Vamos entender que a gente trabalha espiritualidade, sim, quando a pessoa está necessitando de espiritualidade, sim. Tem pessoas que precisam mais, outras menos, outras Mas você sempre a vida capta essa inteira. mensagem, eu não sei. Sim, né? sim. Aí nós sim temos essa compreensão de captar, né, o que precisa e o que não precisa. Entretanto, tem algo que está sempre dentro da gente, que é os nossos sentimentos bons ou ruins, mas que está 24 horas também junto com a gente. Então, por isso que a espiritualidade ela vem e equilibra. Então, não é só o ato, o simples ato específico daquela necessidade. Porque a gente é ser humano e hoje a gente pode estar aqui ótimo, feliz, e amanhã acontecer algum fato que nos torne tristes, para baixo, se sentindo fracos, frágeis, né? E aí essa espiritualidade e essa energia que a gente transmuta através de ervas, de outros fundamentos religiosos, né? De energia, de orixá, de ancestralidade, nos torna aquela energia que está negativa em positiva, né? Então, a gente busca sempre trabalhar esses sentimentos, mas que as pessoas identifiquem, saibam identificar, por exemplo, um sonho. Você tem que saber identificar se o sonho, ele não é algo psicológico seu, que, por exemplo, você vivenciou durante a semana e o cérebro captou. E você tem que identificar o que é, de fato, um ato espiritual que está vindo te avisar. Que pode ser um parente. Casar isso, né? É pesar, na verdade, né? Balancear e aí ver que pode ser um ancestral seu, um antepassado, um avô, um bisavô, um tio, que você tinha um contato ali direto com ele, ele faleceu e ele está vindo aqui dizer, eu estou aqui com você. E esse fato desse ancestral, desse antepassado seu vir, ele não é vir e se materializar aqui na sua frente, não. Pode ser esse cheiro, pode ser um sentir de um passar a mão. Gente, não tem ninguém aqui, mas eu senti, mano. Sabe? E muito, muito mais o sentimento que a pessoa... Poxa, eu tive um arrepio, sentiu aqui não tinha ninguém, eu escutei uma voz, sabe? Então a gente precisa apenas identificar o que eu preciso esse estar ato... sensibilizado para isso acontecer, ou eu aqui, normalmente, como eu estou agora, nesse momento, isso pode acontecer? Pode, a espiritualidade, ela não é palpável. A espiritualidade, ela é abstrata, Sim. Né? Então, ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Agora, vamos lá. É espiritual? Então, não deixa que as tuas emoções atrapalhem essa energia de ancestralidade que você venha a sentir. Então, você precisa muito estar equilibrado, né? Para que você consiga identificar essas ações espirituais ou as ações emocionais. Mas você falou uma expressão agora, equilíbrio. Equilíbrio é uma expressão muito extensa, muito grande. Ela tem uma dimensão e tanto o sentido significativo da expressão equilíbrio, porque eu preciso estar, imagine-se equilibrado no sentido emocional, no sentido espiritual, você saber fazer essa distinção. Precisa de muito... Sim. Sabe, sei lá, muita reflexão, muita meditação. Processos. São processos, né? Processos, né? Eu passei já por esses processos. Eu passei pelos processos de... Tudo pra mim era deslumbrante. Tudo era muito... Ai, tô encantada, né? Então, eu já passei por essa fase. Então, muitas pessoas precisam, sim, realmente passar por esses processos dentro da espiritualidade e estudar a ancestralidade, estudar a religiosidade para poder ter essa compreensão. É só com o tempo que a gente consegue ter essa compreensão, né? Desses atos, dessas ações espirituais e do que simplesmente são as nossas emoções batendo ali. Lá em casa já aconteceu de eu ter algumas entidades, estar lá incorporada com algumas entidades e os meus filhos chorarem. Ai, eu chorei, me arrepiei, me tremi, meu corpo bateu, o coração acelerou. Muitas vezes não é também que ela está também propícia a receber uma divindade, um espírito, mas às vezes é porque gosta de Erbene. E gosta tanto de Erbene que acaba
tendo emoção por a minha entidade, por a entidade que eu estou ali incorporada, né? Então lá em casa tem muito isso, né? Com o meu esposo também acontece bastante, porque ele também é sacerdote. Ele tá incorporado com as entidades dele, o pessoal lá de casa cai, se emociona e chora e fala que sentiu o cheiro dele e isso, né? Então, assim, é emocionante? Sim, é, e nós somos movidos a isso. A gente só não pode deixar que ultrapasse todos os limites, porque aí a gente vai cair no descrédito também, Sim, né? Então, sim. não é porque eu sou sacerdotisa que eu vou aqui estar passando sempre aquela coisa do mágico. Não, né? A gente precisa colocar o pé no chão, né? E trabalhar muito mais essa questão do comportamento humano, né? Das suas ações, das suas atitudes, do que mesmo de ficar só focado no mágico e no mítico. Estou conversando com a sacerdotisa Iá Erbene aqui no programa Café com Leite, falando sobre espiritualidade e suas dimensões. Iá Erbene, percebe-se de forma clara que esse tema daria para a gente conversar mais uns 2 ou 3 programas, né? Porque tem assim uma dimensão muito além, né? E o tema espiritualidade, né, por si só, ele já é muito extenso, ele já puxa, ele já nos provoca muito e chama muita atenção. É um tema que, de certa forma, ele tira as pessoas da zona de conforto, ele chama atenção, né? Então, mas televisão tem seu tempo. E eu queria tomar um cafezinho com você, fazer um intervalo rapidinho. A gente vai tomar um cafezinho, a gente volta já, pode ser? Sim. A gente volta já, tá bom? E você que está ligado, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Se der decidir um cafezinho, eu volto em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, na companhia aqui da Iá Erbene, sacerdotisa, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Mas agora eu quero te agradecer, Erbene, por esse momento, lhe dizer muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. E esse tema nos oportuniza para que você volte aqui outras vezes. A gente conversa mais. Eu acho que, como dito, a expressão espiritualidade tem tomado corpo ao longo dos anos, eu tenho observado isso, assim como outros temas. E eu fiquei muito feliz e quero te agradecer e que você volte mais vezes aqui, tá bom? Obrigada. Sim, sempre. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu estarei de volta com mais uma edição do nosso programa, todos os dias, o nosso horário, você já sabe. Beijo a todos, fiquem com Deus e